Bom dia a todos. Vamos recomeçar então as nossas atividades hoje do primeiro simpósio de vulnerabilidade social e psicanálise da SBPA, diferenças e desigualdades. Hoje nós contamos com o nosso tema, hoje vai ser o desigual na infância. Então nós contamos com a participação da colega Ana Gageiro, que é psicóloga, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, APOA, professora do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da URGS e coordenadora da Casa dos Cataventos, que é um programa maravilhoso. E temos a nossa convidada, a doutora Carmen Rodrigues. É Rodrigues ou Rodrigues? Rodrigues. Ela é psicóloga, doutora em educação e consultora da Unicef, fundadora do Grupo Rio Platense de Psicanálise e Estudos da Educação. Ela coordena em Montevidéu o espaço de reflexão Abrojo, onde desenvolve ações e tarefas de pensamento clínico sobre as instituições. Como consultora da Unicef e de outras organizações internacionais e nacionais, foi convocada a colaborar no desenho de instituições e políticas que dizem respeito à infância e adolescência. Atuou na Argentina como professora convidada de pós-graduação. Desempenha importante papel como conselheira de grupos que intervêm em contextos de alta complexidade. É pesquisadora dos territórios de instituições para a proteção de crianças, aborda a questão de crianças e adolescentes expostos a situações de extrema violência e reatualiza conceitos utilizados por outros autores e os aplica a situações de grande vulnerabilidade. O livro sobre o insuportável em instituições de proteção à criança, que nós acho que ainda temos à venda alguns exemplares, ela sintetiza a sua tese de doutorado e é uma obra de referência para aqueles que trabalham e tentam elucidar os acontecimentos institucionais e seus sujeitos atuantes. Pensar em adolescentes é para ela uma prática constante e suas posições se tornaram uma contribuição significativa para aqueles que atuam nessa área. Então, por esses currículos, vocês podem ver que nós temos duas pessoas extremamente consistentes, que eu acho que vão enriquecer de forma muito importante a nossa discussão e o nosso pensar sobre a psicanálise e a comunidade. Eu só queria dizer que nós vamos trabalhar assim 20 minutos cada uma e depois vamos abrir para discussão. A doutora Carmen, em função de ter que voltar para Montevidéu, lamentavelmente para nós e para ela, eu sei também, vai ter que sair rapidinho pelas 9h30. E nesse momento nós vamos nos organizar numa roda de conversa para seguir discutindo, é isso, né? Depois das 9h30. Tá, então isso minhas colegas da organização me ajudam. Então assim, ó, para não segurar mais, vamos passar primeiro para a doutora Ana Gageiro. Precisava, querias antes? Não, porque está ali A gente tinha combinado para que ela pudesse. ela quer ouvir. Eu quero escutar a vocês. Eu tinha entendido. Então tá. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, queria agradecer, dar as boas-vindas a todos, né, e agradecer essa oportunidade de estar aqui podendo conversar, podendo trazer um pouco dessa experiência, né, do projeto Casa dos Cataventos e dizer da minha alegria por esse convite, como ontem lá na jornada do CEP, nesse sentido, que é um pouco o sentido que eu quero falar, que é a aproximação e é o interesse da psicanálise por esse campo, né, enfim, do social, num sentido super amplo, né, mas de poder estar oferecendo uma escuta e um trabalho, né, nesses territórios onde, né, a vida às vezes acontece de forma um pouco mais dura e mais crua, né, porque muitas vezes o que nos chega no consultório.
Então, né, também dessa satisfação, desse, né, o trabalho, vocês vêm me contando do trabalho há tanto tempo, né, com as escolas do município, e isso, né, eu acho que é um caminho interessante que a psicanálise vem trilhando. Como nós temos essa questão do tempo, eu vou me ater ao texto, né, e depois a gente pode conversar e trazer mais elementos. Eu intitulei a psicanálise e a sustentação de um lugar onde se é rei, rainha, super-homem, Batman, onde se pode ser tudo o que se quiser. A Casa dos Cataventos começou a ser pensada como projeto em Porto Alegre desde 2009. A partir da minha leitura do livro A Casa da Árvore, uma experiência inovadora na atenção à infância, que é uma experiência do Rio de Janeiro, e do concurso público que me possibilitou entrar na URGS em 2010. Acompanhamos há 7 anos crianças e adolescentes na Vila São Pedro, também conhecida como Vila Cachorro Sentado. É um nome mais antigo dela. Construímos nesta vila de papeleiros um dispositivo clínico-político, uma estrutura aos moldes da Casa da Árvore do Rio de Janeiro e, na França, Maison Verte, uma estrutura doutor. Fizemos uma parceria com a Associação de Moradores da Vila São Pedro, que nos cederam uma casa no miolo da vila para o projeto e, em 2011, iniciamos os atendimentos. Somos local de estágio de psicologia, de residência em saúde coletiva. Também somos um projeto de pesquisa e de extensão do programa de pós-graduação Psicanálise, Clínica e Cultura da URGS e um dos projetos do Instituto Apoa, o que faz da casa um lugar de formação de uma experiência da psicanálise na cidade, como denominava François Doutor. Uma aposta na circulação da palavra, sustentada na ética psicanalítica. Nesse caso, uma ética que parte da criança como sujeito desejante e um cidadão merecedor da verdade sobre suas origens, seus sentimentos, sua história. Ao escolhermos priorizar crianças em situação de extrema vulnerabilidade social, expostas à violência do tráfico e do Estado, maus tratos e abusos, situamos nosso posicionamento ético-político, pois trata-se de garantir um direito fundamental à infância, o direito de brincar. Sustentamos um espaço de acolhimento, um lugar para brincar, conversar e contar histórias, em que diferentes possibilidades de convívio social e intervenção terapêutica se colocam a partir da troca de experiências entre a comunidade que frequenta o espaço e a equipe da casa. O que há de novo nesse projeto é a acolhida à vida comum, as questões e dores ordinárias do ser humano dentro do território em que vivem. Paulo Lendo, em seu livro A Violência no Coração da Cidade, um estudo psicanalítico de 2005, destaca a existência de certos espaços potencialmente traumatizantes nas cidades, devido à desregulação e à ausência de proteção ao cidadão, que por ele circula e habita. Esses espaços conjugam duas situações para o sujeito. Além de se encontrar mais exposto e vulnerável, também permanece expectante e angustiado frente a uma violência que pode vir a qualquer momento, de modo abrupto e traumático. Isso é visível nas nossas crianças. Apresentando-se como esse espaço-tempo em que aquilo que é trazido pelas crianças encontra cuidado e acolhida, a Casa dos Cataventos, ao longo dos anos de trabalho, foi se tornando palco para encenações e relatos do cotidiano da Vila São Pedro. Como em toda análise, o processo é do analisante. São as crianças que, com seus enfrentamentos, nos colocam a trabalhar. Nosso projeto oferta a escuta psicanalítica e, para que haja a escuta do inconsciente, é preciso supor a existência de sujeitos em estruturação em cada criança atendida. Na casa se fala como crianças e não apenas de crianças. Esse era um princípio da doutora.
Doutor denominou a fala verdadeira, que significa apostar nos efeitos altamente positivos de se poder falar de forma aberta, clara, franca e tranquila, de tudo o que a presença do outro nos faz sentir, de tudo o que imaginamos ou supomos que o outro possa estar vivenciando ou sentindo, de tudo que nossa presença, fala ou gestos possam estar provocando na experiência dos que estão ao nosso redor ou em conversa conosco. Isso é, nossa posição é de estarmos situados enquanto sujeitos diante de outros sujeitos. Ainda, nossa aposta é a da construção de um ambiente provisional, acolhedor, no qual possa haver sempre uma escuta disponível para permitir, com cuidado, que venham as dores, impasses, dúvidas, ódios, que em ambientes socialmente regulados, como a casa, a escola, dificilmente teriam como se expressar. Outra aposta é na ideia de interpelação ou de responsabilização. Nessa perspectiva, o que está no centro das atenções é a necessidade de reforçar o posicionamento de mães e crianças como sujeitos de sua existência, com as consequências que esse posicionamento acarreta. Trata-se de resistir quer às estereotipias de comportamento asseguradas por identidades cristalizadas, quer às sedutoras tentações da vitimização e de assujeitamento voluntário. Doutor nos aponta que o processo de subjetivação psíquica infantil tem o empuxo próprio da criança, porém é dependente de tutela. Segundo Freud, de uma ação específica do outro materno. O bebê que chora de fome, ao receber leite, é também premiado com o cheiro da pele de sua mãe, sua voz, seu toque, suas palavras. Eles são acolhidos no seio materno e também no discurso familiar. Os bebês necessitam serem lidos. Suas necessidades, demandas e produções sintomáticas precisam ser interpretados pelo outro primordial. Bebês nascem mergulhados na linguagem e nela encontrarão os significantes que os representarão como sujeitos. Significantes que os enlaçam nas cadeias simbólicas de suas famílias antes mesmo de seu nascimento. Significantes a que terão acesso num jogo combinatório de enigmas e decifrações. Jogo libidinal entre mãe e bebê, onde voz e palavra marcam corpo, bordas e fundam um novo sujeito. O encontro com outro primordial está marcado, para muitas das crianças que atendemos, pela miserabilidade real e simbólica que a exclusão social impõe. Pensar o encontro com outro primordial nos termos lacanianos de acesso ao tesouro do significante, em famílias onde a exclusão social vem acompanhada de perda de direitos, miséria e desamparo, é um exercício teórico importante. Uma cena de brincadeira. Esse relato é de uma colega minha, ela é coordenadora junto na casa, e atualmente ela faz a pesquisa de mestrado lá conosco na URGS. Por isso eu pedi que esse não pode ainda ser publicado, porque ainda está em elaboração. Fomos visitar uma mãe de crianças que frequentam a Casa dos Cataventos, que está gravemente enferma. Eles moram numa casa de 2 cômodos, onde vivem 16 pessoas. 9 delas têm menos de 15 anos. 5 dessas 9 moradoras são crianças com menos de 5 anos. 3 delas têm 2 anos e usam fralda. A família sobrevive da coleta de papel e recicláveis. 2 das adultas estão impedidas de trabalhar. A mãe, doente sob efeito da morfina para suportar as dores e mal-estar da quimioterapia, e a avó que se desdobra nos cuidados da filha, netos e bisnetos. Conversamos com sua filha de 15 anos, Carla, e com ela no portão saem 2 crianças para brincar, Anitta, de 3 anos, e Nolan, de 2 anos. Enquanto conversamos com Carla para saber do estado de sua mãe, a brincadeira da dupla se desenrola. Anitta e Nolan brincam com uma boneca bebê quase do tamanho deles.
Anita, de 3 anos, é tia mais nova de Nolan. Eles carregam a boneca alternadamente. Jogam para cima, arrastam pelo chão, jogam no meio da rua. Carros passam e a irmã de Anita e tia de Nolan nos conta que ele a chama de mãe, porém sequer move os olhos para cuidar dos pequenos na rua. A brincadeira segue e por muitas vezes eu e minha colega, as visitas domiciliares são em dupla, interferimos. Ora tentando dar uma borda à brincadeira, ora protegendo as crianças de carros que passavam. A brincadeira com a boneca bebê nos causou angústia e nenhum sinal de mal-estar em nossa interlocutora. A brincadeira é interrompida por uma cadela que resgata a boneca da rua e a leva para sua casinha. Ao passarmos novamente em frente à casa, Dona Dirce, avó, bisavó das crianças, nos chama para conversar. Paradas no portão, sai da casa outro pequeno de 2 anos, Emerson, também carregando a mesma boneca. Como se não houvesse um novo ator, a cena se desenrola da mesma forma. A boneca apanha, é largada na rua para depois ser recolhida e largada mais adiante. Tenho a nítida impressão que as crianças encenam a mesma história, uma mesma história. Assim estão os bebês da casa, largados, jogados, por vezes cuidados. Sua bisavó nos fala da dificuldade da família, dos extremos a que estão submetidos. Emerson segue a brincadeira na rua, sem qualquer percepção de perigo e sem um olhar sequer de vizinhos ou de sua bisavó para ele. Ela, imersa em seu relato de profundo desamparo e dor, nos conta que sua filha já não consegue participar da vida familiar, só dorme por efeito do medicamento. Ali na porta dessa casa, eu e minha colega vamos nos revezando na escuta dificílima da vida crua. Testemunhamos a dor e a fragilidade da rede a qual tem acesso. A cena de estica e puxa com a boneca, que os primeiros encenaram, seguiu como se não houvesse um lapso de tempo e uma troca de atores. Ele joga a boneca num carro estacionado e ela jaz quase no meio da rua. Outro carro entra com uma velocidade significativa na via e ele se volta em direção à boneca. Ele me diz, bebê, apontando para a boneca e tenta ir buscá-la. Eu o abraço e respondo, sim, eu estou aqui com o bebê. Vamos esperar o carro passar e depois vamos buscar sua boneca. O carro passa e ele vai buscar a boneca. Minha colega pergunta, o que aconteceu? Esqueceram do bebê na rua? Ele nos olha e entra para casa com a boneca. Diferentemente da primeira cena, a boneca pôde ser resgatada após ele ter sido cuidado em ato por um adulto. A angústia que a brincadeira deixa como resto em nós fala do desamparo a que estão submetidas crianças e adultos dessa família. A brincadeira infantil tem na psicanálise o mesmo status do sonho. Funciona como conteúdo manifesto. É na criança pequena um dar a ver dos tempos de constituição psíquica, um enigma que ela lança ao outro. Porém, se sua produção não implica seus cuidadores em qualquer tipo de questão, nem o cuidado com o real do corpo, nem com uma tradução mínima da cena endereçada, o que resta? Uma repetição sem possibilidade de elaboração, uma vivência traumática, uma dificuldade na trama dos registros real, simbólico e imaginário. Penso que os bebês que brincam às bordas do desamparo trazem um enigma a todos nós que trabalhamos com a constituição psíquica em seus primórdios, e principalmente para aqueles que sustentam uma intervenção psicanalítica na cidade. Intervir a tempo na infância é essencial para que o grave não advenha. Porém, o trabalho no território exige um outro tempo que é o da construção da transferência, com a comunidade e com os pais. Como equacionar essa diferença? Como desdobrar demanda onde há muitas e expressivas necessidades?
A Casa dos Cataventos é um projeto de construção e intervenção coletiva. Como pensar uma intervenção psicanalítica coletivamente realizada nos primórdios da vida e dentro do território? O que muda numa intervenção psicanalítica quando o coletivo é um significante importante no trabalho? Desde Freud sabemos que o sintoma é social. A subjetividade se trama tanto a partir das linhas da novela familiar, quanto dos acontecimentos históricos recentes ou longínquos que parecem relegados às páginas dos livros. O que constitui a subjetividade é um efeito de uma rede discursiva que também é a do coletivo. Os personagens dessa novela familiar são marcados e transmissores dos costumes, leis, língua, moral e consequências históricas de um determinado contexto social. Acerca do mito familiar, o psicanalista Ricardo Rodolfo propõe pensá-lo como um punhado de significantes dispostos de certa maneira, a partir do qual a criança extrai aqueles que irão marcar a sua singularidade. Diz o autor: a tarefa eminentemente ativa que todo ser humano deve empreender é encontrar os significantes que o representam no discurso familiar, no seio do mito familiar, ou seja, do campo desejante familiar. Todavia, embora a instância do mito familiar assuma alguma preponderância quando pensamos a singularidade de um processo de subjetivação, não podemos esquecer que os significantes que o compõem advêm da história. Assim sendo, é preciso destacar que as vilas e favelas de nosso país são efeito direto da escravidão. A população majoritariamente negra e mulata nesses espaços tornam isso bastante evidente. O tráfico de escravos, que durou mais de 300 anos, trouxe para este lado do Atlântico um contingente de milhões de negros, deixando marcas profundas em nossa história e na maneira de ser do povo brasileiro. Aragão, 1991, no seu artigo Mãe Preta, Tristeza Branca, aponta como os efeitos da escravidão se revelam quando comparamos as antigas amas de leite e as atuais babás. Corpos marcados pelo afeto, mas sem que se dê um reconhecimento social. Assim se funda uma sexualidade, um corpo, sem alçá-lo a um patamar de igualdade e dignidade. Outro exemplo sugere Gilberto Freire, também foram elas, as amas, que deram esse tom adocicado e suave da língua portuguesa aqui. A miscigenação concomitante à escravidão e as consequências do tipo de colonização em nossa história deixam uma herança que segue produzindo seus efeitos no social. No breve comentário que tece sobre o trabalho da equipe da Casa da Árvore do Rio de Janeiro, Miriam Debier Rosa fala que experiências como estas apontam estratégias de intervenção que permitem à criança situar-se frente à demanda do outro e experimentar novas alternativas de respostas. Alternativas criadas não no terreno do normativo, respondendo a expectativas do outro, mas no contexto transferencial, que relança como questão a presença do outro, enquanto introduz um posicionamento próprio frente a seu desejo. Esse desejo é singular, mas não é individual. É remetido à alteridade e posiciona o sujeito no laço social e o remete à história da comunidade. Hoje podemos dizer com convicção que o forte do projeto da Casa dos Cataventos é a equipe e a nossa metodologia de trabalho. Ela se sustenta nas narrativas dos componentes da equipe e na nossa aposta nos tempos de ver, de compreender e de concluir. Funciona assim: cada equipe que conclui um turno de brincadeira se reúne logo a seguir e dessa conversa sai um relato para toda a equipe. No encontro das segundas-feiras, que é a reunião com a equipe de todos os dias de atendimento, a equipe total da casa, que é grande, discutem-se então as questões clínicas surgidas desses relatos.
Nosso percurso na psicanálise forma a nossa convicção nesse tempo só depois, né, que o Freud nos ensinou, e nos ajuda a pensar como se faz a passagem da experiência em algo capaz de guiar a intervenção, tendo a escrita como elemento central da experiência, pois toda operação de leitura produz uma pergunta. Nossa temporalidade de investigação se situa nesta fala, conversa, texto. Certamente, para testemunhar o sujeito, é preciso esperar. Nossos turnos de brincadeira funcionam assim. Ao chegarmos na vila, algumas crianças, ao nos verem, já nos seguem perguntando: tem cataventos hoje? E seguem, já nos seguem, e outras estão esperando no portão. Temos poucas regras, mas elas são retomadas constantemente pela equipe junto com as crianças. Todos, de 3 a 11 anos, que é a faixa etária que nos frequenta, estão convidados sempre. Vão quando quiserem e ficam o tempo que quiserem. Ali, nenhum pode machucar o outro. As desavenças e outras questões serão resolvidas na palavra. Estabelecemos um ritual de entrada. Cada um dá o seu nome e sobrenome, embora a gente já saiba, né, de todos eles. Mas como forma de inscrever-se subjetivamente naquele tempo e espaço daquele turno. Um lugar onde o nome e a presença subjetiva contam. Nossa aposta no fortalecimento da equipe e os desafios do trabalho fizeram com que trabalhássemos desde o nosso início com supervisão. Precisávamos supervisionar nossa transferência com o território, com as crianças, com a equipe. Como sustentar a psicanálise ali? A palavra plena. Como escapar dos apelos do trabalho social? E como enfrentar nossos colegas psicanalistas que olhavam com desconfiança nosso trabalho, suspeitando da legitimidade da psicanálise afirmada ali. Eu vou trazer, já encaminhando para o final, uma cena que eu intitulei, e a gente intitulou um pouco lá na casa, o balanço de van. O balanço é o brinquedo mais disputado da casa. Faz fila. O que demanda que organizemos o número de balançadas para cada um. E a contagem é rigorosamente examinada, né, por aqueles que esperam. Eu administrava a fila e minha colega empurrava a menina no balanço e pergunta. A minha colega pergunta à menina: você gosta da Casa dos Cataventos? Sim! Ela diz um sim comprido, né? E a minha colega pergunta: por que tu gosta? Ela imediatamente muda a expressão, animada, e parece estar fica tomado de uma expressão mais apaixonada, de uma paixão, parece que indescritível, e diz: porque ali a gente brinca. Porque aqui tem o balanço. E o balanço, e dá um suspiro lindo e repetiu: o balanço. Cassie chega ao turno de brincadeiras visivelmente abatida. Sabíamos aqui e ali que seu pai estava preso e que as tentativas da mãe para que ela, Cassie, pudesse ir junto nas visitas ao pai não surtiram efeito. Cassie senta no balanço e minha colega se coloca à sua frente e lhe diz que está notando sua tristeza. Lembra ela que ali é um lugar que ela pode falar o que quiser. Cassie impulsiona o corpo, como que dando vida e movimento a ele e ao balanço, e diz à colega, apontando com o dedinho para trás: fica atrás de mim, porque eu quero falar. Me faltam palavras, né, para te agradecer, porque, como a Joyce disse, só muda o endereço, né? As ansiedades, as angústias que vocês vivem lá, nós vivemos aqui. E, enfim,
eu acho que esse teu final me dá uma sensação de esperança, né? De que o nosso caminho ele é longo, mas ele tem muita esperança, né? Eu queria poder discutir isso, mas eu acho que nós vamos passar para Carmen para poder agilizar. Buen día para todos y para todas. Bueno, yo también estoy muy emocionada por la presentación y estoy muy emocionada porque eso que, por lo menos en Uruguay y creo que también en Brasil, eso que escuchamos no es lo más frecuente, ¿no? Es una experiencia de invención y de creación en el infierno de un lugar para respirar. Voy a volver al infierno porque voy a contar el resultado de una tesis de doctorado que dio lugar a un libro que circula ahí, que se llama Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia. Y por eso entiendo que la experiencia de la Casa Cuatro Vientos... Cata, ¿qué es Cata? Es una... Ah, de molinos. Sí, de molinos. Ótimo. Sí, conoce, que tem mais sentido agora para mim. Deixa só te explicar, a gente denominou por uma homenagem ao Mário Quintana, que é um poeta da cidade, que ele tem um livro denominado A Rua dos Cataventos, né? Nessa ideia do poeta, né? E particularmente o Mário Quintana é alguém que brinca com as palavras, né? E o cata-ventos, de catar, porque a nossa vila lá é de catadores de reciclados. Reciclados. Tá bom. Tem mais sentido agora para mim o nome. Pero entonces, como decía, lo que tenemos que pensar es que es posible crear eso, pero ¿sobre qué sedimento? ¿Sobre qué? La investigación que yo hice sobre instituciones de protección a la infancia en Uruguay dio a ver lo que yo llamé y llamo lo insoportable en las instituciones de protección. Y lo que yo llamo lo insoportable en las instituciones de protección se trata de el circuito de la desprotección adentro de las instituciones de protección. La enorme mayoría de niños y adolescentes que necesitan ir a una institución de protección de la infancia no encuentra eso que escuchamos ahora. No encuentra eso. Y por eso es muy valioso que un grupo de personas, un equipo de trabajo, cree un lugar totalmente distinto a lo que hay. Es un trabajo instituyente, un trabajo de transformación de lo que está instituido. Ese es un concepto de Cornelius Castoriadis también. Es un trabajo de transformación de lo que hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso que yo llamo lo insoportable está... Voy a ser muy sintética por el tiempo, pero cuando los niños llegan a las instituciones de protección, funciona ahí un circuito de desprotección. ¿Y de qué está hecho? ¿De qué se hace ese circuito? Yo creo que de 3 elementos que se retroalimentan uno con los otros, se producen uno con los otros. El primero es que muchos de los niños y adolescentes que llegan a las instituciones de protección vivieron su encuentro con lo que es insoportable para un niño. Faló la colega y aquí sabemos muy bien que lo que daña a un sujeto, lo que trauma a un niño tiene un componente totalmente enigmático. Pero cuando estudiamos trayectorias, biografías, en un número importante en una investigación, notamos
ciertas regularidades en el sentido de Michel Foucault. Michel Foucault dijo que cada momento histórico y cada institución tiene regularidades, cosas que pasan. Y cuando uno estudia las biografías de los niños de la exclusión, encuentra en lo que yo encontré, 4 regularidades de lo que es insoportable para un niño. Y para conceptualizar eso yo me serví de los aportes de Winnicott, del legado teórico que Winnicott dejó a propósito de los niños. Y entonces esas 4 cosas regulares son la ausencia de todo holding. Hay niños que crecen en ausencia de holding, pero no es lo mismo, no es igual un niño que a veces se encuentra con una ausencia de holding, el ambiente falla un poco, pero lo insoportable es un ambiente que siempre falla, ¿no? Que el niño no conoce la experiencia del holding. Tenemos la hipótesis de que tenemos que imaginar un psiquismo infantil en ausencia de la experiencia de holding. Es agonía primitiva, pura, ¿no? Entonces, la ausencia de todo holding, la crueldad extrema. Para mí fue importante distinguir con Winnicott la crueldad, de la crueldad extrema, porque ustedes saben que Winnicott, como tantos otros, pero Winnicott tiene un modo muy bello para mí de decir que la crueldad forma parte del amor, ¿no? Pero eso no es insoportable, estamos todos aquí y conocemos la crueldad del amor. La vivimos, sabemos eso. Pero otra cosa es la crueldad extrema. ¿Cuándo la crueldad es extrema? Cuando se desliga de un retorno al amor, cuando se desliga de una reparación, cuando la crueldad se separa, se desliga totalmente de la posibilidad de reparar. Entonces, la crueldad es extrema. Es una crueldad que se desresponsabiliza del daño sobre el otro. Es una crueldad que no contacta con el daño. Entonces, ausencia de holding, de todo holding, crueldades extremas, abusos sexuales e incestos son regularidades de lo que vive un niño que se encontró con lo insoportable. Luego cada niño con su enigma y no sabemos qué hará, pero en principio los niños que llegan a las instituciones de protección han vivido su encuentro con lo insoportable. La segunda cosa es que cuando los niños vivieron su encuentro con lo insoportable, Winnicott nos enseña a ver que hay 2 formas también regulares que los niños le dicen al ambiente, le cuentan al ambiente que vivieron su encuentro con lo insoportable. Uno es la puesta en marcha de la tendencia antisocial, entonces el niño destruye, se pone destructivo, o pone en marcha la tendencia antisocial, ataca. Bajo las 2 formas que Winnicott conceptualizó, que es el robo y la destructividad. Entonces el niño pone en marcha la tendencia antisocial y pierde la capacidad de preocuparse por el otro. Este es un rasgo clínico que también Winnicott nos ayuda a ver. Pero lo interesante que Winnicott también dice es que esta puesta en marcha de la tendencia antisocial y esta pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro no es una naturaleza del sujeto, es una posición subjetiva, es una posición. Y como posición, en el sentido kleiniano, se pierde y se puede recobrar. Sí, entonces los niños no son antisociales, no pierden la capacidad de preocuparse por el otro, solo tienen posiciones. Y entonces, un niño va a estar hoy a las 11 de la mañana totalmente antisocial y pierde la capacidad de preocuparse por el otro. No hay intervención más inútil que la moralizante en ese momento. Es inútil decirle a un niño no se roba.
o decir, mira, dañaste el ambiente. Es inútil. Tienes que esperar. Porque el niño va a salir de esa posición y va a recuperar una posición donde es menos antisocial y es capaz de preocuparse por el otro. No son estados de la naturaleza. Voy a seguir un poco y luego voy a volver. Entonces, el niño vivió su encuentro con lo insoportable, luego lo insoportable está en el niño. No digo el niño es insoportable, pero casi. El niño clínicamente está insoportable, ¿no? Pero lo que arma el circuito de lo insoportable en las instituciones de la protección es que no hacen lo que hacen ellos, ¿no? A esos niños no se los soporta. ¿Y cómo nos damos cuenta que las instituciones no soportan a los niños? Tienes dos modos regulares las instituciones de actuar ante esto. Uno es que son niños derivados. ¿Cómo fala derivados en portugués? Encaminados. Son niños encaminados. Ah, no podemos aquí, te quiero otro lado, no tengo perfil aquí. ¿No? Encaminados. Pero cuando uno investiga trayectorias y ve funcionar a las instituciones como de un Google Map, ¿no? Ve que los niños no llegan a ningún lado, no hay ese lugar. Ahora hay uno ahí en la casa de 4 vientos. Pero los niños no llegan a ningún lado. Entonces cuando uno ve la biografía, el niño fue derivado, 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 derivado. Esa es la primera. En la forma que nos damos cuenta que a estos niños no se los soporta. Y la segunda es más fuerte. Y también fue Winnicott quien nos permitió entender. Winnicott trabajó mucho tiempo con niños que él llamaba difíciles, los antisociales. Y él dijo muchas veces que estos niños y estos adolescentes despiertan en la sociedad sentimientos públicos inconscientes de venganza. Entonces siempre habrá en cualquier sociedad una voz anónima, a veces no tan anónima, que espera que a esos niños se los encierre y se los castigue. Y si puede matar, mejor, porque lo que queremos es ya eliminar a estos niños de la tierra. Y Winnicott dijo muchas veces también que cuando uno pone una institución de protección a la infancia, tiene que tomar una decisión. O en esa institución va a quedar afuera esa voz anónima y pública que pide venganza, dice, ok, hasta aquí llegó, nosotros tenemos otras hipótesis, otras metodologías, otras formas de trabajo, aquí no vamos no somos el lugar de la venganza. Pero otras instituciones se construyen como el instrumento mismo de la implementación de la venganza. Entonces, la mayoría, lo que está instituido es la aplicación de una venganza constante hacia estos niños. Y solo un trabajo de instituyente instituye algo así. Pero lo que está instituido es derivarlos o aplicar una venganza a esos niños. Eso configura para mí el circuito de lo insoportable. Eso es insoportable y eso debe ser interrumpido y transformado por la vía del trabajo ético de profesionales que no están al servicio de la venganza pública contra lo que es insoportable para la infancia. Eso creo que hacen ellos, un trabajo conceptual y político. Ella faló eso. Porque si el trabajo técnico
el trabajo técnico de maestros, de psicólogos, de trabajadores sociales, el trabajo técnico se desliga de la ética y de la política, es solo una tecnocracia al servicio de la gestión de la institucionalización del maltrato a la infancia. Ese es el estado de situación de nuestros países. Y entonces yo encuentro que cuando yo llegué a ver esto dije, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? El capítulo 2 del libro, el final, es la pregunta, la que tendríamos todos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que las instituciones creadas por profesionales, allí no hay personas ignorantes, no es la ignorancia, son los saberes los que instituyen eso? ¿Cómo es posible? Esa es desoladora, ¿no? ¿Cómo es posible que en las instituciones creadas para la protección se desproteja? ¿Cómo se puede instituir el maltrato? Pero no, insisto, no por personas que ignoran, no son ignorantes, son personas que tienen ciertos saberes, que se desligaron de la ética y que se desligaron de la política. Entonces, cuando yo llegué así, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar una cosa así? Necesité recurrir a otras conceptualizaciones. Y entonces entendí que las instituciones tienen lo que yo llamo un mundo. Las instituciones son un mundo, esto decía Hannah Arendt, no son el mundo pero lo representan, es un mundo, ahí hay un mundo de juego, de palabras, de relato, es un mundo, para el niño es un mundo, hay un mundo. Ese mundo, el mundo de las instituciones, la parte del mundo, está regido por la ley estructurante del lazo social que hablamos ayer. Entonces las pulsiones de los sujetos están tramitadas y ligadas a un bien común. Las pulsiones, el trabajo primordial de una institución es ofrecerle a los sujetos, a los niños y a los técnicos, una forma de ligar ese fondo pulsional a un bien común. Ese es el mundo de las instituciones, la parte del mundo. Pero las instituciones tienen también un inframundo, que no es ciertamente un lugar, también es una posición de los sujetos. Hay posiciones de mundo y posiciones de inframundo. ¿A qué llamo yo posiciones de inframundo? Bueno, es cuando la pulsión quiere una descarga directa. Entonces, lo que llamo posiciones de inframundo en las instituciones es la descarga pulsional de los niños y de quien interviene con los niños. ¿Comprende lo que digo? Entonces, lo que llamo el inframundo es esa posición que se desliga de las leyes estructurantes del lazo social y ponen en marcha un abuso. Atacan el cuerpo, un acto loco, un acto pulsional. Eso existe en las instituciones de protección. Y cualquiera que entre a trabajar allí va a vivir la presencia del inframundo. Por eso, esos espacios de pensamiento, la supervisión, la elaboración, la trámite, están al servicio de que las pulsiones encuentren una simbolización, una tramitación. Pero para mí es importante pensar que cualquiera que trabaja en estas instituciones puede encontrarse con el inframundo, es decir, con una pulsión que quiere descarga. Entonces, ¿cómo es posible? Es porque hay un inframundo y porque si la institución no hace un trabajo del mundo sobre el inframundo siempre quiere salir, siempre quiere estar. Entonces, para mí, ese es algo de lo que explica la institucionalización de lo insoportable. La segunda cosa
más filosófica es que la pude pensar con Hannah Arendt. Y en ese texto impresionante, no sé si conocen ese texto de El juicio a Eichmann en Jerusalén, que dio lugar a ese concepto de la banalidad del mal. Y porque la pregunta es, ¿podemos explicar por las pulsiones y por el inframundo las reacciones de un sujeto, de dos sujetos, de un puñado de sujetos que se desligan de las leyes estructurantes y cometen un acto pulsional y van sobre el cuerpo de los niños? ¿Con Eros o con Tánatos? Pero esto ocurre ante todos los demás. Esto no es secreto. ¿Cómo explicar que todos sabemos? Todos saben. Miren, hasta en los tiempos más oscuros de la violación más radical de los derechos humanos, fue necesario ocultar las prácticas pulsionales de los sistemas dictatoriales. Hubo que ocultar, hubo que secretar, pero esto no. No hay ningún mecanismo de secreto, esto es totalmente público y está a la vista de todos. Todos lo sabemos. Y entonces es más desesperante, porque la pregunta es, ¿cómo es posible que esto ocurra ante todos nosotros? Yo no estoy contando una novedad, ustedes ya lo saben, yo ya lo sé, todos lo sabemos. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda abusar de niños en las instituciones de protección? ¿Cómo es posible que se pueda torturar a niños en las instituciones de protección y no sea necesario ningún mecanismo de secreto? ¿Cómo es posible que esto puede ser público? Yo pienso en Hannah Arendt, pienso en dos cosas. Una, en la banalidad del mal. Pero pienso que hay un problema de conjugación de la palabra. Es como, Arendt pensó en la banalidad del mal. Yo creo en la banalización del mal. Es decir, banalizamos colectivamente el enorme daño a los sujetos singulares, a la sociedad y a la salud pública infantil que se infringen en las instituciones mismas destinadas para la protección. Es una locura colectiva. Es realmente, es un acto loco, y como es loco está apoyado en una desmentida. Hay una desmentida pública de esto. Sabemos que esto ocurre. ¿Qué es la desmentida? Es un mecanismo muy complicado, pero la desmentida supone que hacemos como la muerte, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero vivimos como si no. Sabemos que maltratamos a los niños en las instituciones que creamos para cuidarlos, pero vivimos como si no. Hacemos como si no. Y luego ese mal queda totalmente banalizado. Bueno, todo esto crea, para mí, lo que llamo lo insoportable. Y como es insoportable, requiere de un trabajo incansable que se lleva adelante ahí. Y yo encuentro en... ¿Estoy bien? Sí. Yo encuentro... creo que la obra de Winnicott no es la única. François Dolto, Manoni, Aishon, hay en las tradiciones del psicoanálisis un enorme acervo teórico y práctico para contribuir a interrumpir el circuito de lo insoportable y a contribuir con los saberes y con los haceres del territorio del psicoanálisis a imaginar y a soñar que somos capaces de hacer algo distinto, que somos capaces de eso. Y ustedes saben, Winnicott fue alguien que intervino en la guerra y que intervino en momentos históricos desesperantes, quizás tan desesperantes como los que tenemos y como los que vendrán. Pero también sabemos que no hay un mundo posible si no sostenemos en las endijas. ¿Endija conoce?
en los espacios, pequeños espacios institucionales. Sí, sí, la creación de eso. Pero para eso, yo no soy muy lacaniana, pero entiendo que hay que liberarse del discurso del amo. Y entiendo que lo primero que hay que hacer es recuperar esa capacidad autónoma, ética y política de crear las instituciones capaces de cuidar. Es mentira, es una gran mentira que los niños no responden con salud y con gratitud a los cuidados adecuados. Es una falsedad, es una estrategia del poder dominante para masacrar a los niños que odian, porque son hijos de los esclavos, porque son los niños que algunos querrían transformar en sacrificables. Pero no hay ninguna evidencia empírica, ni científica, ni moral que diga que estos niños no son tratables por los principios éticos de la palabra, del respeto, de la presencia. Eso que constituye la experiencia del análisis, que algunos creemos que no tiene nada que ver con el diván, aunque la niña pida que se ponga atrás para poder hablar. Entonces yo encuentro en estas instituciones, en nosotros, en ustedes, en ellos, unos colectivos ineludibles para armar otro relato, otra narrativa. Y creo que tenemos la suficiente convicción para decir que cuando nosotros producimos otra práctica, los niños mejoran mucho. El mundo también, porque ellos mejoran, pero así pasa con los niños. Ellos nos mejoran a nosotros. Entonces, creo realmente que es un tiempo de mucho trabajo, de enorme compromiso con estas instituciones, y encuentro en el psicoanálisis un territorio político, conceptual, que tiene que salir a decir que no, que así no se trata la experiencia de lo insoportable en la infancia, y que estamos financiando con fondos públicos la masacre colectiva de estos niños. Y finalmente estamos asistiendo a una masacre. Listo. Trabajemos. Eu estou com o infeliz trabalho de controle do tempo. Eu pergunto para as gurias se nós podemos ter um pouco mais de tempo para conversar. Eu sei. Eu só vou dizer uma coisinha assim que me deu... eu acho que a Carmen trouxe um pouco de palavra, né, para aquilo que estava sem palavras, que a Ana tinha trazido e que foi tão difícil da gente processar. E eu acho que nesse pouquinho espaço de tempo, eu não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa, Ana, sobre o que a Carmen trouxe. Eu acho que talvez a gente possa ficar nos minutinhos que resta aqui. Tá? Gostaríamos talvez de ouvir. Cara, eu achei que ia falar. Mas como a gente tem pouco tempo, não tem como circular. Bom, primeiro agradecer, né, a tua fala e eu acho que sim, né, essa borda, esse contorno de uma experiência que aqui é um resumo, né, de 7 anos para trazer para vocês e para o poder. Mas eu queria retomar isso que tu trazes, né, do quanto, enquanto equipe, a gente precisa trabalhar no sentido de transferencialmente a gente poder esperar desse outro algo outro que não esses discursos, né, que situam essas crianças que vão vir, que não vão responder, que não... isto é por causa disto, e sucessivamente, com interpretações entre nós, equipe, muitas vezes, né, presas, né, a esse discurso social da exclusão. Né? Ele é assim porque é o pai, a mãe não sei o quê, porque o pai bebe, porque o pai está preso. E, né, a supervisão ela é fundamental na equipe, e essa discussão e esse tempo
de espera de que o sujeito ali responda, e eles normalmente respondem nos surpreendendo. Eu vou contar a questão da resposta pronta, né, que a gente às vezes fica preso. Nós tínhamos num determinado momento da casa algumas situações que, exatamente porque a casa oferece esse espaço de brincar, que é só ali que eles brincam, porque no resto do tempo eles têm que cuidar dos outros irmãos, eles têm que fazer almoço, eles têm que viver um inferno de uma vida adulta imposta a uma criança. Então ali, quando a gente está no horário de encerrar o turno de brincadeira, os protestos acontecem, porque a gente diz literalmente, acabou a brincadeira, né? Agora volta para o inferno, né? Então, em alguns momentos, eles, entre outras coisas, subiam no telhado da casa para protestar, né? Bem, e aí a gente foi lidando com isso. Até hoje a gente lida, a Fernanda está ali, foi plantonista, foi cataventeira há muito tempo, né? A Fernanda tem uma história linda com a Dandara, que depois eu pedi para ela contar, que é uma princesa negra, né? Para trabalhar a questão da negritude com eles, a gente alçou mão dessa história. Mas então, aí um dia, tinha um menino que depois seguiu nessa questão de subir, não só quando terminava o plantão, mas enquanto a gente estava atendendo a eles, ele subia no telhado. E a gente fazia negociações, fulano, desce daí, fulano, e não. Um dia estava se armando um temporal, e a gente com essas interpretações, mas ele está rebelde, ele está subindo no telhado, qual é a questão dele, mas enfim, vamos aguardar para ver, mas isso está muito difícil e tal. Um dia está se armando um temporal, está tendo um turno de brincadeira, e vem o pai dele correndo chamá-lo, que estava na hora dele subir no telhado da casa para estender a lona, porque o temporal estava se anunciando, e era ele que fazia esta proteção para a família toda. E nós lá tentando, né, dar conta dessa rebeldia do menino, né? E é uma estratégia muito comum de que as crianças subam nos telhados, são mais leves, não quebram as telhas e tal, e estendem a lona para as pedras ou o que vier com a chuva, não destelhar a casa. Infelizmente eu tenho que acabar a brincadeira. São revistas e livros da sociedade. Bueno, ok, yo me voy, pero voy a volver. Sí, esperamos. Boa viagem. Buena viaje. Gracias. Pois é, vamos tentar conversar sobre tudo isso, porque isso que tu colocas, né, da questão da supervisão, que a Carmen também colocou, é uma experiência que nós temos aqui no nosso trabalho, da importância da gente poder, entre nós, conversar e ter um espaço de elaboração, né, e de poder dar palavras para aquilo que a gente vivencia, que a gente sente no trabalho com os adolescentes, com os educadores e com os pais. Então, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho entre nós, né? Vamos ver assim, quem é que gostaria de poder dizer alguma coisa. Tu pode só dizer o teu... Eu sei que tu é do Conselho Tutelar, né? Encarnação. Mas tu podia dizer o teu nome e... Encarnação da Bom Jesus. Tá. Gente, assim, ó, bom dia a todos em primeiro lugar. Eu não peguei o início, porque eu tive que levar a netinha ainda na creche. Mas, assim, quando me chama a atenção de adolescentes, o que falta muito é ouvir esses adolescentes.
E uma preocupação que a gente tem muito é a exclusão dentro da escola. Porque ninguém quer o diabinho, tá? É exclusão, exclusão, não quero mais, não quero saber mais, quem segura o inferno, atrapalha a turma, porque tem que mudar de escola. E aí a gente pergunta, o que a escola fez? Ah, chamamos os pais. E aí chamou os pais. Fizeram o quê? Ah, mas é um demônio. E ontem ainda, uma escola mandou um carta tal para o Ministério Público e nós no conselho sem ter uma linha, querendo tirar o aluno da escola. Esses meninos precisam serem ouvidos, né? E a gente vê quando fala em proteção, essas coisas, coloca num abrigo, por exemplo, não sei se todos sabem, tu tem que perguntar se o adolescente tem alguma facção. Sabiam disso? Não. Ah, pois é. O senhor pega um menino da Bom Jesus e um da Vila Jardim, pertence aos contra ou aos bala? Porque se tu não pertence a nenhum dos dois, não é o perfil daquela casa. E a gente está expondo esses adolescentes, a gente não está ouvindo esses adolescentes. E uma das coisas que a gente ouço muito é a questão desse projeto Pescar, que eu gostaria de saber muito como é que funciona. Porque não é esses meninos que estão precisando, que estão sendo incluídos. Porque eles chegam lá no conselho, tia, eu quero trabalhar, porque o tráfico, em meia hora eu ganho R$500. E aí vocês dizem que eu tenho que estudar o quê? Se a escola não quer nem saber de mim. Então, isso que a gente tem que pensar, como está sendo feito, né, esta relação adolescente. Porque eu sempre mexo com eles. Vocês não são adolescentes, vocês já estão na fase da aborrecência, né? Ah, tia, mas a gente tem que ser. Porque tu vai em qualquer lugar, tem um de tênis de R$500. Ele não tem um de R$20, né? E a escola, que para mim é a inclusão, e o que a gente está vendo, pelo menos na nossa região, é a exclusão. Nem o EJA quer mais aceitar esses meninos à noite, porque sabe que durante o dia eles são os demônios, né? E quando eles chegam no conselho, que tu pega pesado, que tu diz os direitos e os deveres, muda totalmente. Eles retornam à escola, sim, mas eles já chegam lá com aquela marca que vai incomodar. Porque o conselho tirou a responsabilidade, como é que eles dizem? Que tirou, esqueceu agora, esqueci a palavra agora, que a gente tirou a autoridade das escolas. O conselho reforça as escolas, gente, mas tem que trabalhar em conjunto. E quando eu vejo assim, ó, porque os pequenininhos, qualquer coisa, a escola diz que tem que mandar para psicólogo. Tudo é psicólogo. E nós temos uma rede defasada. Nós não temos mais psicólogos, e tanto que os próprios serviços de saúde e as escolas estão dando para os pais, as clínicas tudo particulares, quando eles não têm dinheiro para comprar um pão. Então, é umas coisas assim que a gente tem que pensar no todo. É no todo e no conselho e a porta de entrada. Eu lamento muito, a SMED tinha aquele setor, o ATAR, que era melhor, e terminaram com o ATAR. Terminaram com o ATAR. Porque com o ATAR a gente resolvia muito conflitos na escola, principalmente com os adolescentes. Tiraram o que é bom, este governo tirou tudo. E isso eu lamento muito, né? E eu escuto muito o professor dizer assim, mas eu não ganho para aguentar esse demônio. Eu digo, bom, tu sabe, quando tu inventou de ser professor, tu sabia que o karma era terrível. Então, se não está preparado, então te exonera. Dá lugar para quem quer aguentar lá na vila. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que repensar esses projetos, assim, desses, assim, que são a exclusão, incluí-los. Porque quando tu diz assim, não, eu vou te ver se eu consigo alguma coisa, jovem aprendiz, alguma coisa, e a felicidade. Bom, tia, se tu não me conseguir, o fulano lá diz que já vai me conseguir alguma coisa, tá? Então, vamos pensar nisso aí, porque realmente a coisa está muito séria. Agora, Alice, por favor, depois tu, Beth, tá? Bom, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer muito a Ana, porque ela trouxe, eu acho, uma lufada de esperança, assim, né, e que se pode fazer isso em situações longe de ser a ideal, né, ali no meio do inferno, criar algo, e eu acho que isso é muito importante, e é o que a gente tenta aqui, tentando, aí queria me referir à Encarnação, né,
porque eu acho que o apelo que tu estás fazendo é no sentido de ter alguma retaguarda, porque isso que a Carmen falou, eu acho que é muito importante que tu trouxesse que vocês têm uma equipe que ajuda a equipe a não transformar a instituição em insuportável. E essa retaguarda, a gente sente, as escolas estão muito pouco assim, amparadas. Eu acho que isso é um problema, que aí é saúde pública, é política pública, porque cuidar de criança não é fácil ao mesmo tempo, porque tem uma ideia assim que inclusive as nossas educadoras aqui de berçário, elas dizem que elas se surpreendem que a gente ache que trabalhar no berçário não é fácil. Porque é só trocar fralda e amamentar, e aquela coisa social, cultural, de que criança, né, é fácil. Então, eu acho que tu tens razão, eu acho que tem que ter alguma sustentação para que os professores aguentem, entre aspas, os demônios e possam ajudá-los a eles, vamos dizer assim, se livrar um pouco dos seus demônios, né, dentro da escola. Eu acho que a escola continua sendo, pelo menos assim, as escolas de educação infantil e as de ensino fundamental, pelo menos da secretaria, são ilhas ali ainda possíveis, né, de desenvolvimento de capacidade simbólica, né, mas os professores precisam muito de recursos, né, e de escuta e de espaço para eles conversarem entre eles, que é outra queixa atual, de que esses espaços com o novo governo foram muito restringidos, né? Eles não têm mais espaços de conversar entre eles. Então, eu penso que nós estamos num momento muito delicado, mas que, como disse a Carmen, temos que lutar, né? Resistir. Beth. Bom, eu queria retomar, eu acho, a mesa, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo. Eu saí porque eu me emocionei, achei assim, colocar em palavras a experiência que a gente tem trabalhando com grupos e crianças e adolescentes que vivem essa experiência que a Carmen caracteriza como insuportável, é uma forma da gente aprender a viver também, né? E me emocionou muito o que vocês conseguiram assim na mesa. E quando eu retornei, eu estava vendo a Encarnação falando, e me deu a sensação assim de que a Encarnação estava colocando um grito que todos nós temos trancado dentro de nós, de desespero, assim, o que fazer? Eu só acho que é importante a gente não sair achando que o outro não está fazendo bem e não é responsável. Eu trabalho com pescar, Encarnação. Eu trabalho junto com um grupo que é super dedicado, trabalha em 3 centros. Nós trabalhamos, esse grupo que trabalha com pescar. Sim, tem, eu acho que a Carmen colocou muito bem, tem digamos, o superficial e aquilo que aparece e aquilo que está por baixo e que é o inframundo, né? E que existe em todas as instituições e que existe também no pescar. Mas existe muita coisa importante que está sendo feita, muita coisa linda, e o nosso trabalho lá nos ensina a cada reunião com os adolescentes. Então eu acho que é importante a gente poder se reunir nesse trabalho e poder pensar juntos. E acho que nós estamos abrindo um espaço aqui importantíssimo para isso. Então eu queria colocar isso. E agradecer muito a mesa e dizer que aprendi muito e ouvi palavras onde eu não tinha palavras para significar a experiência que eu estava tendo. Legal. Obrigada. Vamos ouvir mais a Rosângela e depois... Né? Bom dia a todos, obrigada. Também fiquei emocionada, obrigada aos colegas e obrigada à mesa.
E eu fiquei pensando naquela música que é no Balanço das Horas, que tudo pode mudar. E eu fiquei pensando nessa questão institucional e de como a gente, nesse tempo de construção de grupo, do trabalho de parceria, conseguiu flexibilizar e conseguiu trazer os amiguinhos das outras instituições, né, para balançar com a gente, né, e poder falar idiomas diferentes. Então, das maravilhas do livro, da nossa convidada e da maravilha do trabalho da Ana, me parece que é se responsabilizar pela constelação perversa que nós também fazemos parte, né? E não começar, eu concordo com o relato, não começar a inverter dentro de nós que as pessoas podem se tratar quando elas não têm o que comer, né? Então, assim, de que a gente possa, eu já estava conversando, que eu dei carona, eu conversei agora aqui com as colegas, é interessante, a gente mora na cidade da gente, quando a gente tem que buscar um convidado, a gente fica tenso, assim, e diz, ai, será que não vão bater no meu carro? Será que a gente não vai fazer alguma coisa errada? E isso está instituído dentro de nós, assim, de que a gente também cria um superego para proteger, para não dar errado. Isso pode ser bom, não precisa ser punitivo, né? As regras são super necessárias, mas eu acho que se as instituições psicanalíticas puderem flexibilizar nas suas escutas, a gente pode formar bons laboratórios, que era isso que a convidada estrangeira me disse. Tem que formar bons laboratórios de escuta, cada vez maiores. E aí eu contei para ela o relato, o último do nosso grupo, que eu disse para ela, e grandes armaduras do amor. Porque o amor, ele não nasce sozinho, ele é construído aos poucos, ano após ano, momento após momento. E eu acho que sim, eu acho que as coisas amorosas construídas no tempo e com persistência e disciplina, elas dão certo, que é o que a gente tem mostrado nesse trabalho, né? Então a ideia é que isso possa se expandir entre nós, assim, entre as instituições psicanalíticas, entre os colegas, que a gente não dê margem a esse fascismo social que está nos engolindo de uma maneira brutal. Ele não, ele nunca, tortura não, ditadura não, gente maltratada, criança na rua, claro que não, né? E então eu acho que essas coisas nos valorizam com a armadura do amor, o balanço das horas e o respeito do tempo. Então eu quero agradecer. Eu tenho mais duas pessoas que pediram para falar. Eu não sei como é que nós... Eu acho que a gente pode duas pessoas, a Ana e a gente daí... É que nós estamos só com uma proposta de um estímulo que é continuar o assunto. Que eu acho que de certa forma não é uma roda, mas nós estamos numa roda de conversa, né? Depois das duas falas, a gente põe a fala de uma música. Isso. Tá. E nós temos que é uma fala. É uma continuidade. Tá. E daí vai ser uma continuidade. Então, Cristina, e depois... Bom, eu queria dizer assim que eu acho emocionante assim, poder participar do primeiro simpósio de vulnerabilidade social, né, assim, no meio psicanalítico daqui, né, pertinho da gente. Acho que isso já é um produto de transformação social, né, assim, poder discutir, a gente transformar um pouco assim as nossas práticas em algo mais coletivo, né? Poder expor o que se faz. Eu gostaria de em algum outro momento poder escutar mais, assim, mas quero dizer assim que eu fiquei muito tocada assim pela convidada também, assim, que com muita força e muito embasamento psicanalítico faz uma compreensão da realidade. E não só uma compreensão que assusta, que mobiliza, mas, ao contrário, que pela sua gravidade, densidade, dificuldade, complexidade, nos impele a atuar. Eu acho que isso que levou, né, o Winnicott, na época da guerra, a falar no rádio, enfim, ao Freud bancar suas ideias, e não é diferente o tempo de hoje, né? Assim, que o inframundo está muito presente, né? Então, assim, os movimentos
de resistência a isso, eles precisam ser proporcionais, eles precisam ser fortes, a gente precisa talvez poder dar a mão, né, um para o outro subjetivamente, no sentido de um encorajamento, né? Então, assim, há 2 anos atrás, a gente recebeu no ESIP Marcelo Vinhar, e numa fala um pouco mais restrita, com membros da instituição e apresentando o trabalho do núcleo de adolescentes que eu coordeno, né, a gente pôde conversar com ele e ele nos ofereceu uma perspectiva de uma técnica criada por ele, que é de grupo de palavra, e faz 2 anos que a gente consegue instituir, então, na fase, as gurias aqui são estagiárias. Então, ter pessoas da universidade que não estão tão contaminadas e detectam no primeiro olhar o inframundo, assim, com menos resistência do que já está mais de 15 anos ali. E a gente pode, então, trocar e realmente, assim, no início os adolescentes ficam assim, mas como assim usar a palavra, né? Como assim? E é interessante que nesses 2 anos tem um grupo que se mantém praticamente fixo, de uns 5 adolescentes. E eles estão usando a palavra num simbolismo psicanalítico que é incrível, assim, né? Então, o quanto, quando a gente oferece um espaço, a gente se surpreende com a gente e com eles. Só uma sugestão. Sim. Eu acho que quando as pessoas falam, dá nome e tal qual se fala de cada Tá. Cristina, diz. Meu nome é Cristina Chazan, eu fiz formação no ESIP, enfim, na fase, trabalho na fase também. Luque. Então, eu sou a Luciana Seco. Eu só queria complementar a fala da Beth, porque eu também trabalho no Pescar, e no Pescar nós temos adolescentes muito difíceis, com uma realidade de vida muito difícil, e nós trabalhamos com os adolescentes, algumas psicanalistas com os adolescentes, outras com os pais, né? Isso mensalmente, e depois o nosso grupo trabalha junto. Justamente por isso, pela intensidade das emoções que geram, né, e da dificuldade do trabalho. E eu acho que essa questão que nós estamos nesse momento de pensar assim, bom, e agora? Bom, agora eu acho que é o recado da Carmen, assim, temos que persistir, temos que continuar trabalhando cada vez mais. Fazendo novas parcerias. Era isso. Só um complemento rápido. Bem rapidinho. Não, pode falar. A gente tem este grupo. Magali Fischer, aqui da SPPA e do Pescar. E a gente tem esses grupos, né, que a gente discute uma vez por mês, e acho que uma coisa muito importante é que antes nós trabalhávamos mais separados, assim, SMED e Pescar, e agora essa união também tem nos fortalecido, assim, eu acho que isso é muito importante e só corrobora o que vocês estão trazendo. Se a gente tem inscritos junto, Então, assim, já que é a coisa de falar um pouquinho, eu só vou falar um pouquinho antes de ti, para dizer, assim, que da importância desse simpósio, da gente poder juntar, né, e poder juntar experiências e conhecer experiências que estão tão perto aqui da nossa cidade, que a gente desconhece, que muitas vezes a gente vai para congressos fora de Porto Alegre ou fora do Brasil, buscando parcerias, interlocuções, e na verdade a gente tem interlocuções aqui dentro e que nós temos que valorizar. E também queria dizer que hoje aqui nós temos presentes pessoas e colegas que participam das nossas rodas de conversa da SMED, Tereza, né? E outras colegas, para dizer assim, a importância e como a gente tem que ter todos vocês perto para poder realmente abrir o espaço, né, para transformar o insuportável em alguma coisa mais produtiva. São os laços de ofício. Isso. Então, por favor, Ana, para encerrar. Eu estava pensando... Continuar na nossa roda, Nós vamos visitar uma empresa que nos ajuda, porque a gente trabalha com pouquíssima verba, com quase voluntários, então a gente tem uma reunião para ver se vão continuar parceiros ou não. É importantíssimo que estejamos lá.
Mas eu estava pensando nesses efeitos, assim, de... Alguém perguntou assim, nós vamos continuar chorando. Mas é interessante que nos últimos tempos que eu tenho apresentado alguma coisa da nossa experiência, ontem no CEP foi a mesma coisa, a mesa era com a Cecília da Orquestra Vila Lobos. E é isso, assim, a reação das pessoas é de uma emoção e de depoimentos da dureza que a gente está vivendo, né? E da dureza que a gente sabe que vai vir pela frente, né? Onde tudo isso fique... A gente está vivendo aquele momento que a gente está dentro do mar, principalmente das nossas praias aqui, que se arma aquela onda, tu sabe que não dá tempo mais de correr para a beira, porque tu não vai, e tu tem que decidir se tu fura a onda, se tu deixa que ela te derrube. A gente está nesse momento de suspensão, assim, porque, né, por exemplo, porque é um projeto da universidade que a gente consegue estar lá, tem a parceria do Instituto Apoa, mas isso nos permite, por exemplo, com que eu e mais duas colegas que somos professoras trabalhemos, né, a gente possa dar supervisão, ter os estagiários, tem os residentes. Então, é esse tempo, assim, que a gente sabe que que esses trabalhos, que essas invenções nossas podem ter algum retrocesso, né, podem sofrer, enfim. Então, eu tenho percebido essa reação, assim. Está todo mundo muito à flor da pele, né? E eu acho que é isso, é continuar trabalhando, né? Continuar resistindo e enfrentando, olhando para esses sujeitos, de novo volta essa questão da ética da psicanálise, né? Quer dizer, apostar nesse sujeito enquanto sujeito do inconsciente, enquanto cidadão de direitos, né? Direito a brincar, direito a ter uma escola, né, que cumpra o seu papel de escola. A nossa experiência com as escolas das nossas crianças foi nos angustiando muito, porque a gente começava a perceber assim, o fulaninho Beltrano estava num turno de brincadeira que coincidia com o turno da escola. Aí a gente começava... O que tu está fazendo aqui, né? Não seria horário de tu estar na aula, o que aconteceu, enfim. E às vezes a gente ouvia das crianças respostas do tipo, isso era julho, eu já estou rodado, a professora disse que eu já estou rodado. E aquilo foi nos angustiando, assim, né? Acompanhando o processo de expulsão que a escola faz nesses movimentos institucionais, que é para, né, se livrar. Então a gente vem trabalhando especificamente com uma das escolas que é a que tem mais das nossas crianças, nesse sentido também de fazer uma escuta com as professoras. Claro, fazer uma escuta, é muito importante, porque é isso, assim, a gente acompanhou com vários a alegria de estar começando o ano escolar, nos mostrando cadernos e tal, e daqui a pouco está no plantão, está no nosso turno de brincadeira dizendo, eu já estou rodado, né? Ou de ter uma inibição em relação a não ter aprendido até ali. Essa ideia, né, dos saberes que se desligam da ética e da política, né, se tornam saberes competentes que acabam produzindo, né, instituições, enfim, que se não tem ali profissionais que retomam, né, a psicanálise nesse sentido, né. Um dia, com essa questão da alfabetização, um dia nós ficamos tão angustiados que nós fomos conversar com a Esther Grossi, né? Tipo, nos ajuda. A gente tá ouvindo isso dessas crianças, né? E contamos o nosso projeto, enfim, demos um panorama assim, inicial na conversa, e ela disse, ok, muito interessante essa aposta no sujeito, né? Mas que sujeito é esse que está abarrado a ele o acesso
a sua língua materna, né? Ao domínio do escrever, do ler, né? E de poder evoluir na escola. Então, quer dizer que entra também aí a questão da ética da psicanálise, né? E do direito de cidadania. Então, e aí, vou já terminando, isso também eu acho que vem tempos que o que tu falaste é muito importante, tu também disseste, as nossas parcerias, né? Quer dizer, tem muros muito mais importantes que a gente precisa enfrentar do que questões de escola, questões disso, daquilo, de teorias, enfim, né? Acho que está chegando tempos de que a gente precisa se aproximar, porque a gente precisa ser muitos, né, para enfrentar o que vem. Eu só queria dizer mais uma coisinha que eu pensei a propósito do que tu falava, né, Ana, na questão assim, do nosso trabalho há 12 anos com uma parceria com a SMED e toda a nossa experiência por ter passado por vários governos, vários tipos de políticas, né? E que no momento que a gente se deu conta de que o mais importante não era isso, que a gente podia sobreviver a isso mantendo uma ligação com o corpo técnico da SMED, né? E apesar de todas as turbulências sociopolíticos, né, que a gente pode sobreviver, eu tenho isso como uma esperança, né, dos tempos tormentosos que vêm, de que a gente, via palavra, via ética e via união, a gente possa conseguir, né, manter um espaço de pensar e de falar e de simbolizar, que eu acho que é o importante. Muito bem! Então agora... Nós vamos continuar conversando até as 10h30, que vai ter o café. E a nossa proposta é trazer um estímulo de uma música e ver o que... E a ideia é a seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. É o seguinte, a gente até inicialmente ia fazer com um vídeo. Aí eu vou contar a história. A gente falou com o Thiago Ramil, né? E a gente pretendia usar um vídeo. E eticamente ele nos explicou que exatamente esse vídeo que ele tem, que está disponível no YouTube, é uma tentativa também de desvincular essa história de que aquelas crianças que aparecem ali e que dão a impressão para a gente de que são crianças vulneráveis, que ele não queria esse teor em cima do vídeo, que foi exatamente para dar uma outra ideia que ele fez o vídeo. Então, ele não queria que a gente usasse esse vídeo para esse estímulo e nos sugeriu. Então, nós vamos ver uma música dele que ele acha... isso. E aí ele ficou preocupado, mas vem cá, eu acho que a imagem visual, né? Eu disse, não, porque o nosso trabalho é da escuta. Nós estamos todo o tempo treinando é a escuta, né? Então eu acho que trazer uma música e que inclusive vocês não vão ter disponível, porque não está disponível a letra, não, a música está, mas a letra por escrito não está disponível na internet. Não tá. Não, mas nós vamos sentar para assistir. Então, a ideia é essa, que a gente se esforce para escutar, tá? E vamos ver o que vocês sentem a partir daí, tá? Ela
casa o dia inteiro, ainda assim falta dinheiro e não resta tempo pra estar um pouco mais presente na vida dos pequenos. Quando sai, pede ao mais velho pra cuidar. Pede ao vizinho acompanhar. E toda noite canta que já vai passar. E toda noite canta que já vai voltar. E quando volta a passos largos, encontra uma nota na porta que informa que levaram embora os dois pequenos pra outro lugar, pra outro lar. Mas nunca vieram auxiliar, nunca vieram acompanhar, nunca vieram, nunca vieram. E vem agora dizer que se importam com quem eu sou. Eu acho que a gente tem que recuperar a palavra, porque eu acho que é isso, né? Só comentar uma coisa sobre o título do álbum esse, que é Em Frente, pode ser com M ou com N, como está ali, em frente ou em frente, né? Eu acho que isso é... Enfrentar, essa polissemia está bem colocada. Me ocorre que o autor, né, é um jovem. Então, que alento nos dá isso, né? Um jovem podendo olhar para essa realidade, fazer uma música com essa realidade e vir ilustrar o nosso caso clínico aqui, né? Porque ele ilustra a história de vida de uma pessoa de quem nós estamos falando. Eu achei bem assim, alertadora até. Eu fiquei pensando assim que é uma manifestação mais bruta, assim, né, mais crua, né, da vida, e pensando quando a gente encontra, né, assim, vamos dizer assim, um sujeito desses que diz e agora vem se importar. E porque ele vem desse lugar de quem não se importaram. E, bom, a culpa não é só, é algo que vem vindo, né? Assim, a filiação endogâmica vem se reproduzindo geração após geração, né? E a exogâmica também reproduz essa mesma situação. Então, assim, quando a gente escuta na fase, por exemplo, um adolescente que nos diz, nos traz esse relato, assim, né, de uma vivência, minha mãe foi embora, aí meu pai ficou com a gente, aí eu tenho 2 irmãos que estão presos, e aí um que está ameaçado, e aí o traficante que estava ameaçando meu irmão está ameaçando meu pai também,
E aí um dia eu encontrei com ele, e eu tinha um facão, e eu fui lá e degolei. A gente escuta e a respiração para, assim, né? Tu tem que parar por um tempo, assim, e me parece, assim, lembrando um pouco do Winnicott, que a nossa verdade, escutando esse relato, não banalizando, causa um impacto, ainda que indizível, né? Não tem o que dizer após um relato assim, imediatamente. A gente fica se perguntando, mas como, por quê? E não tem o que dizer, mas a gente tem que sustentar o silêncio e mostrar com o nosso corpo, com o nosso olhar, com o nosso impacto, essa reação que acaba sendo diferente para esse adolescente. E depois de um tempo, quem sabe começar a conseguir falar sobre essas coisas. Eu concordo, eu acho que a gente, primeiro assim, de dizer que eu estou muito feliz e satisfeita por poder ter tantas interlocuções, né, na nossa casa, com colegas, né, e amigos que nos ajudam a pensar. Essa música, eu escutei uma vez só, há pouco tempo, há 2 dias atrás, e escutei hoje, e escutei totalmente diferente hoje. Hoje eu escutei uns tambores que me impulsionam a fazer barulho, a fazer gritos, a fazer alertas, a irmos em frente enfrentando. E aí eu me lembrei do que a Carmen escreve no livro dela sobre a diferença entre inconformidade com impossibilidade. A inconformidade é uma posição crítica diante do mundo. Vamos enfrentar, vamos fazer barulho, vamos falar, vamos pensar. E a impossibilidade é o que nos deixa paralisados diante da situação do barulho, do inframundo que ela traz. Então, assim, é uma escuta hoje mais esperançosa, né, de que barulho não assusta tanto, né, barulho promove novos barulhos. E mais uma outra coisinha que eu fiquei pensando em dizer para a Carmen, que eu acho que ela não comentou hoje, mas assim, a tese dela se baseou num fio analisador que foram as fugas dessas crianças das instituições de proteção. Que ela começou a estranhar do porquê que as crianças fugiam. Eu acho que elas fugiam para ir para o catavento. Boa escolha. Aqui já. Achei lindo que tu colocasse assim, eu vou falar do outro lado. Que vocês falaram, na verdade. O que eu ficou me batendo ouvindo essa música era uma frase que a Carmen ontem repetiu várias vezes, que a desigualdade é programada. Não é casual, ela é programada. E acho que essa música fala disso. Eu queria recolocar isso da Carmen. O Augusto, depois a Carmen. Pois é difícil a gente tentar pensar mais organizadamente, né, depois da... Enfim, primeiro, também me sinto muito feliz, né, por estar podendo dividir aqui, sim, com todos presentes, ontem, hoje, esse encontro assim, das partes, né, porque a Carmen comentou assim, 100 partes, que é aqueles que estão de fora, estão excluídos, mas aqui nós estamos fazendo um movimento de buscar a aproximação daquilo que são as nossas partes, os nossos semelhantes. E acho que, assim, primeiro, bom, antes de ir para uma expressão mais em palavras, assim, né, qual foi a minha senso-percepção, inicialmente com a música, eu não conhecia. Eu fiquei um pouco confuso no início, assim, tentando entender a letra. E foi difícil para mim entender a letra. Entender as palavras do português. E de repente alguma coisa estalou. E aí eu consegui efetivamente, bom, é como se eu tivesse assim, quase que acordado. Bom, acho que não é por acaso, porque penso que o momento agora é de sobrevivência do psíquico. Por isso é tão importante que a gente possa até poder compartilhar num momento como esse, né?
E para concluir, tá, a gente está conversando aqui um pouquinho, né, Flávia, assim, sobre... parece que é pouco, que cada instituição, cada grupo, as educadoras que estão aqui hoje, né, mas não é pouco, não é pouco, né, porque é a partir porque o esforço, né, de buscar, de preservar o humano em tempos tão difíceis, tem muito valor. É o oposto, são as forças opostas àquilo que a Ana Arendt falou da banalização. Aqui está se tentando, em cada, não no simpósio, quero dizer, mas enfim, em cada fronteira, em cada fronte, pequena trincheira, manter vivo a chama do humano. E isso é muito importante. Nós temos que não perder essa noção. Pessoal, a Encarnação, depois a Eneida, a Carmen e a Lucrécia. A Eneida, tá. E a Carla. A Carla e a Lucrécia. Essa música me pareceu assim, ó, falhou tudo. A rede falhou. Todos nós falhamos. Né? Porque me trouxe uma situação quando eu era conselheira em 98, quando eu escuto ali que canta. Será que vai cantar para amenizar a fome? Porque nós tivemos uma situação de uma família que a mãe batia muito nas crianças à noite porque eles estavam com fome. Então, se eles chorassem, eles iam dormir e a fome passava. Então, isso a gente deixa bem claro, assim, a rede, o quanto é importante a rede. Falhou as políticas públicas, falhou a rede, porque, e no fim, quem foi penalizado foram as crianças que foram com abrigo. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, sim, que a gente precisa trabalhar a família e uma rede realmente que funcione e não faça de conta, porque isso a gente está cansado. Então, é um papel fundamental, e quando a gente diz rede, é a rede da saúde, a rede da assistência social, todos, porque aí houve falha de todo mundo, inclusive de conceito tutelar também. Primeiro a Eneida, depois a Carmen, depois a Lucrécia, depois a Carmen. Mas só a pessoa tem que ser um pouco breve, porque tem, graças a Deus, bastante gente querendo falar. Então eu vou escolher o que eu ia falar. Quando o Augusto falou, eu acho que tem uma... Eu infelizmente não pude vir ontem, mas tem uma coisa que está acontecendo aqui que é na linha do que o Augusto falou, eu acho, que é de manter a indignação viva. E eu me lembrei do filme Fahrenheit, não sei se os jovens conhecem, que era um filme que é de uma situação política de absoluta destruição da mente, e algumas pessoas decoram livros e se tornam um livro, para memória preservar. Porque uma das coisas que mais está me impactando, e talvez na linha que estava falando a colega, sobre a necessidade de não esquecer. A pior coisa que eu ouvi nos últimos tempos foi a situação aquela do Trump, que separou as crianças das famílias. Deu uma indignação mundial. Quem é que já ouviu falar o que aconteceu depois? Quem é que já ouviu alguém saber uma notícia sobre se alguma família retomou seus filhos? Então eu acho que o grande valor do trabalho que vocês fazem é manter viva a indignação. Porque isso é que dá esperança. Então, eu queria comentar, assim, eu ouvi, eu sou a Carla Brunstein, aqui da SPPA. O que eu queria comentar, assim, é o impacto da música. Eu ouvi uma vez antes e agora de novo. E parecia que eu estava ouvindo pela primeira vez pelo impacto inicial do som, daquele som, o barulho que a Joyce estava falando. Mas assim, a sensação que dá é de uma mistura de emoções iniciais, né? O que fazer com tudo isso? Mas acho que, para ser breve também, o mais importante de ouvir essa música junto com as falas, né, da Ana e da Carmen e de todos os colegas, é a gente pensar que em várias instâncias nós estamos sentindo e pensando a mesma coisa, né? Seja numa música do Thiago, que é um compositor jovem, né? Ou nossas aqui com várias experiências de muitos anos, mas
nós estamos falando a mesma língua, ou pelo menos detectando a mesma necessidade, né? A mesma tristeza, as mesmas emoções, cada um com a sua intensidade, mas isso está em vários lugares e mais ainda reforça a necessidade da gente realmente se unir para poder, né, trabalhar com isso e suportar o insuportável para ajudar essas pessoas dentro do que a gente puder. Carmen Kingdom, aqui da SPPA, e trabalhando no projeto SMED desde o início. Eu não vou repetir o que os colegas falaram, mas a minha fala é no sentido de sublinhar que nessa atividade do nosso simpósio não há espectadores e apresentadores. Eu estou sentindo assim as pessoas responsáveis e colocando a sua participação e essa rica troca de experiência de várias instituições aqui reunidas, eu acho que mostra a nossa força para não nos acomodarmos e nos banalizarmos e manter a indignação, mas uma indignação que está resultando em ações, não, que a gente não está minimizando as dificuldades, mas está podendo fazer algo. E eu acho que vários exemplos de crianças e de adolescentes, de educadores que se sentem legitimados e reforçados, é que eles podem contar dor, que nem aquela que tu contasse da perda tão fulminante, né, ele teve aquela ação assassina, um menino, mas alguém que está ali escutando, e é uma escuta de uma presença afetiva e com um vínculo que a nossa convidada sublinhou tanto ontem e hoje na continuidade. Então era esse o que eu queria colaborar na nossa discussão. Eu gostaria... O meu nome é Lucrécia, eu sou da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e eu gostaria de expressar também algo sobre a música, que num primeiro momento, como Ferrari, eu fiquei muito confusa, porque eu acho que ele teve a profunda sensibilidade de se dar conta que essa mulher, que é a representante de milhares de mulheres, essas duas crianças, que são representantes de centenas e milhares de crianças, ele teve essa sensibilidade de se dar conta da confusão que é a vida de uma pessoa nas condições que esta moça, com essas duas crianças, tem, né? E eu acho que ele foi muito feliz em nos inspirar estes sentimentos de reflexão, eu acho, sobre, como disse a Encarnação, a falha nas inúmeras instituições que têm a responsabilidade de cuidar das crianças, né? Eu queria agradecer também a organização deste evento, porque acho que está nos propiciando um momento de encontro, de reforço de ideias e de desejo de seguir trabalhando. E eu queria dizer também que ao longo da música eu fui me lembrando da declaração de uma menina que eram 7 crianças, e ela disse assim: a minha mãe foi no funk e quando nós acordamos veio todo o conselho tutelar, nos levou a todos. E essa menina, os 7 foram institucionalizados, dos quais 2 foram numa família, um na outra, e ela foi colocada 7 vezes em diferentes 7 famílias, porque as famílias devolviam, porque ela é muito rebelde. E ela agredia, e ela se masturbava, e ela roubava, e ela criava problema no colégio. Bom, então, foram inúmeras fases. E o que eu queria dizer, assim, que por trás desse trabalho, enfim, nós conseguimos trabalhar durante 2 anos com ela, semanalmente, o conselho tutelar, os parentes que sobraram. Mas isso dá um trabalho gigantesco que mobiliza dezenas e dezenas de pessoas. Então, realmente, o que está se falando aqui, trabalho com tanta simplicidade, gente,
tem um trabalho gigantesco por trás. Essa criança, eu tive o follow-up dela depois de 2 anos, ela foi adotada em uma família lá em São Paulo, e eles mandam fotos para a terapeuta que segue depois de formada na residência, mas assim, é que essa pessoa é dedicadíssima, essa residente. Não são todos que são assim. E existiu um grupo imenso de pessoas trabalhando para que esta criança das 7 tivesse uma vida melhor. Mas ela era saudável, né? Porque essa revolta também pode ser por isso. Só que muitos tiveram mais resiliência e puderam se adaptar nas famílias que lhe foram oferecidas. Ela teve 7 famílias. Então, só para dizer como as instituições também lutam. Essas instituições foram muito trabalhadoras também. As mulheres que trabalharam com essa criança, o hospital. Então, é uma cadeia de gente para salvar, assim, uma dessas milhares de crianças. Só isso. Eu queria agradecer profundamente esse encontro. Essa criança que tu falasse me lembrou o filme De Cabeça Erguida, né? Que é uma criança resgatada. Mas o que eu ia falar é da questão da música, que eu também ouvi há 2 dias, quando a Alice mandou, e tive a mesma confusão no primeiro momento, e depois eu entendi, eu acho que a confusão, porque para mim, esta música, ela transmite muito fortemente 2 aspectos, assim, a esperança e a desesperança. A esperança está no próprio Tiago, por exemplo, que consegue fazer uma música assim, emociona. Mas onde vem a desesperança também no que ele mostra, e o que me calou mais fundo foi a frase final, e depois vem dizendo que querem nos ajudar. E nesse sentido eu quero legitimar, e eu me toquei muito com o depoimento denúncia da Encarnação. Se bem é verdade, sim, Beth, que a gente faz muitas coisas, e o Projeto Pescar tem um trabalho muito bonito. Também é verdade o que tu dizes, né? E é um conflito grande, e muitas vezes eu acho que o Tiago traduziu o que eu sinto quando eu estou diante dessas mães. Será que elas não estão pensando isso? E a gente tem que fazer um esforço muito grande, porque não há dúvida que tem também isto que a nossa convidada Carmen falou, as questões de inframundo, e nós estamos sempre tendo que pensar onde nós estamos contribuindo para dar condições de mundo e onde nós estamos contribuindo para permanecer no inframundo. Quando eu ouvi a música, eu me lembrei que a minha mãe dizia que quem canta, seus males espanta. E eu quero dizer para vocês que eu ouvi a música como um grito de agonia de uma mãe podendo ser cantada. E eu saí daqui, assim, com esse vontade de gritar, sabe? Assim, de poder fazer essa agonia, vai poder cantar essa agonia, ou seja, poder tentar de alguma forma falar dessa agonia ou lidar com essa agonia de algum outro jeito. Mas então, quem canta seus males espanta. E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer junto aqui. Obrigada. Pessoal, agora nós estamos no nosso horário. Eu só queria dizer o seguinte, nós temos um coffee break, às 11 nós temos uma mesa que eu acho que vai ser muito interessante. E de tarde nós voltamos a esse tipo de atividade, porque vai ser uma roda de conversa cujo tema é a arte enfrentando a desigualdade social, que é isso, né? É poder transformar, tentando entender e aprofundar o que se pode fazer, o que é verdadeiro nisso tudo, né? Então agora tem o coffee break e voltamos para cá às 11. Tá? Obrigada.